eu vou trazer um BOK. Acho que quase todo mundo que já passou por algum segmento da indústria já ouviu falar no PMBOK, que é o BOK para gestão de projetos, né, do PMI. Mas um BOK um pouco menos conhecido ainda do que o PMBOK é o BABOK ou BA-BOK, né? Mas na maioria, mesmo em inglês, a maioria chama de BABOK ou BABOK. E o que é o BABOK? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Industrialização. Hoje num episódio um pouquinho diferente. Resolvi gravar esse episódio para o podcast no Spotify e para o YouTube também. Então quem está ouvindo no Spotify e quiser depois assistir o vídeo novamente no YouTube, esse podcast, esse episódio estará disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. E esse é um episódio dos livros para amantes da indústria, onde a gente faz review, faz análise, revisão. Não é exatamente um resumo, é muito mais uma resenha de alguns livros. A gente fez alguns episódios falando vários episódios de um único livro, se aprofundando bastante em várias questões do livro, trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as nossas indústrias. E a gente fez aí alguns episódios diferentes, alguns episódios também mais curtos, ou um episódio somente, falando também de algum livro ali. Fizemos da Máquina que Mudou o Mundo, já fizemos episódios do livro do Falcone, do livro do Abílio. E agora, nesse episódio, eu não vou trazer exatamente um livro, eu vou trazer um BOK. Acho que quase todo mundo que já passou por algum segmento da indústria já ouviu falar no PMBOK, que é o BOK para gestão de projetos, né, do PMI. Mas um BOK um pouco menos conhecido ainda do que o PMBOK é o BABOK ou BA-BOK, né? Mas na maioria, mesmo em inglês, a maioria chama de BABOK ou BABOK. E o que é o BABOK? Então eu vou começar fazendo uma introdução do que é o BABOK e do porquê eu resolvi gravar esse episódio do BABOK. Eu resolvi gravar porque eu recebi essa semana uma cópia física do BABOK. Esta cópia aqui é um BOK bastante extenso, mais de 600 páginas, 640 e tantas páginas, do qual eu tive o prazer de fazer parte da equipe de tradutores. E como um dos tradutores, eu recebi uma cópia física do IIBA. Eu vou falar um pouquinho primeiro para vocês o que é o IIBA e o que é o BABOK. O IIBA, ou IIBA, é o Instituto Internacional de Análise de Negócios, onde é uma instituição sem fins lucrativos que se dedica a estudar e produzir conteúdo relacionado à análise de negócio. Ela está presente em vários países, com sede no Canadá, e tem o capítulo Brasil do IIBA. E no capítulo Brasil eu tenho a felicidade aí de fazer parte do time de voluntários, hoje à frente aí da parte de educação, como diretor de educação. Tem sido um trabalho muito legal, é uma grande responsabilidade aí continuar o trabalho do nosso amigo professor Locoselli. Tem uma equipe ajudando muito aí com as frentes de produção de conteúdo, papo de negócios e a parte aí dos grupos de estudos, onde a gente se dedica a estudar o BABOK. Como eu recebi essa cópia física, eu resolvi então fazer uma resenha aqui, não é um resumo do BABOK, é uma resenha, apresentar o BABOK para vocês. O BABOK é o corpo de conhecimento para análise de negócios. O do BOK é Body of Knowledge, o corpo de conhecimento, e o BA
né? Business Analysis, corpo de conhecimento para análise de negócios. Para quem está ouvindo no Spotify, vou continuar tentando detalhar o máximo possível, mas para quem vai assistir aqui pelo YouTube, é interessante que eu vou projetar na tela a versão aí em PDF do Babok em português para mostrar um pouco da estrutura do Babok, o que ele traz, algumas coisas. E aí vocês vão poder conhecer um pouquinho mais desse livro gigante, desse book gigante que traz muita informação sobre análise de negócio. E análise de negócio, eu acredito que todo mundo que está em alguma posição dentro de uma indústria, seja qual for o segmento da indústria, primário, secundário, terciário, e por aí vai, produtos, manufatura, serviços, serviço de saúde, financeiro, em todas essas áreas, todo mundo faz um pouco aí de análise de negócios, com certeza. Alguns fazem o tempo todo, alguns não o tempo todo, mas todo mundo faz um pouco de análise de negócio. E se você conhecer o que é análise de negócio, se você souber isso de forma estruturada, isso ajuda muito, tanto na hora de você realizar algum trabalho de melhoria, quanto na hora de você contratar algum trabalho, ou de consultoria, ou de criação, de produção de algum produto. A análise de negócio ajuda demais. Vamos projetar aqui então o Babok para vocês terem um pouco de conhecimento. Eu vou projetar ele usando um leitor de PDF aqui para a gente poder rolar por ele na estrutura dele. Vou rolando um pouco rápido, a gente precisa falar um pouquinho do Babok todo em menos de uma hora aqui para vocês não cansarem muito de mim. Vou tentar fechar o mais rápido possível aqui. E se vocês quiserem saber mais detalhes do Babok, a gente vai conversando durante o episódio e vocês podem comentar tanto no YouTube quanto nas nossas redes sociais lá no Instagram, no Facebook, ou enviando um e-mail para nós também, que estarão todos esses endereços aí na descrição do episódio. Tá? E a gente pode detalhar mais do Babok ou trazer outros assuntos que vocês quiserem aqui. Aqui os nossos ouvintes fazem a pauta e a gente corre atrás para trazer o conteúdo para vocês. Bom, o Babok ele tem uma parte introdutória com os objetivos, o que é análise de negócios, e a gente vai falar um pouquinho disso. Depois ele tem os conceitos chaves da análise de negócios. Esses conceitos chaves também a gente pode chamar aí de conceitos essenciais aí da análise de negócios. E depois ele traz algumas fases da análise de negócio. O planejamento e monitoramento da análise de negócio, a elicitação e colaboração, o gerenciamento do ciclo de vida de requisitos, análise da estratégia, análise de requisitos e definição do desenho ou de design, avaliação da solução, que é aí depois da solução implementada. A avaliação da solução pode acontecer em diversas fases, de diversas formas. Depois dessas fases, o Babok traz alguma coisa falando das competências fundamentais, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. E traz ainda 50 técnicas que a gente pode utilizar para realizar a análise de negócio. Essas técnicas são técnicas aqui estudadas e foram trazidas pelas pessoas que contribuíram com a criação, com a elaboração aí do Babok. Nas versões anteriores a gente tinha menos técnicas, depois foram acrescentando mais técnicas. E a gente ainda tem a extensão ágil do Babok. A extensão ágil do Babok ainda está somente em inglês, mas a gente pode falar dela aqui também sem problema se você quiser. E a extensão ágil do Babok tem algumas outras técnicas
para serem utilizadas na análise de negócios dentro do ambiente ágil. E nesse mundo atual a gente usa bastante o modelo híbrido. O híbrido onde a gente tem um pouco do tradicional, um pouco do ágil, junto às vezes em um mesmo projeto. Então a gente pode usar hoje elementos do Babok principal e elementos da extensão ágil num mesmo projeto, num mesmo trabalho de análise de negócio. A análise de negócio não é usada somente em projetos, ela é usada em algumas atividades aí, isoladas muitas vezes, em algum trabalho pontual que não esteja necessariamente em algum projeto, por exemplo, para resolver um problema. Nem todo problema é resolvido através de um projeto. Às vezes a solução, a análise desse problema pode gerar um projeto. Então, a análise de negócio começa muito antes do projeto. E o projeto pode ser fruto de um trabalho de análise de negócio. Depois eu tenho ainda as perspectivas da análise de negócio, onde ela pode acontecer, e aí a gente ainda tem os apêndices com glossário, com muita informação. Vou voltar lá para o começo e vou falar um pouquinho do objetivo do Guia Babok, né? O objetivo dele é principalmente definir a profissão de análise de negócio e fornecer esse conjunto de práticas que são comumente aceitas. Então, lembrando que ele é um guia, como diz um amigo meu, ele é um guia, é uma trilha, não é um trilho. O guia ele serve para te ajudar, mas você não precisa e não deve estar limitado ao guia. Mas é muito interessante conhecer o guia. E aí ele nos ajuda, ele ajuda a gente a discutir, definir as habilidades necessárias para fazer a análise de negócio. Tá? Ajuda tanto as pessoas que fazem, quanto as pessoas que contratam os analistas de negócios. E o Babok ele define, ele fala quem é o analista de negócio. A gente tem o analista de negócio como profissão, né? Está inclusive no Código Brasileiro de Ocupações, a profissão de analista de negócio, mas todos os outros cargos, mesmo que você não tenha um crachá de analista de negócios, né? Um cargo de analista de negócios, todos os outros cargos, da presidência até os executantes de um processo, todos eles estão fazendo análise de negócio numa empresa. Todos estão fazendo em algum momento. Tá? E todos estão contratando pessoas ou de uma consultoria externa ou buscando pessoas dentro da organização para resolver um problema, para melhorar alguma coisa. O problema pode não necessariamente ser um problema propriamente dito, mas pode ser um problema potencial, pode ser uma oportunidade. Tá? Então, mesmo os gestores, os diretores, presidentes, vice-presidentes estão buscando pessoas e eles também estão fazendo análise de negócios aí. Tá? Então, a análise de negócio é muito ampla. Tá? Depois ele define aqui exatamente o que é a análise de negócio, que é a prática de habilitar mudanças em uma corporação, definindo as necessidades e recomendando soluções que ofereçam valor aos stakeholders. E aí a gente tem uma definição bem interessante de stakeholders lá nos conceitos chaves. Né? E a análise de negócio ela habilita uma corporação a articular as necessidades e a lógica da mudança, desenhar e descrever soluções que possam agregar valor. E ele discorre um pouco mais sobre a análise de negócio, e se vocês quiserem algo específico para a gente falar sobre análise de negócios, a gente fala também, mas o leque é bem diversificado. E lá embaixo nas perspectivas a gente vê que a gente pode ter análise de negócio na perspectiva da agilidade, da inteligência de negócios, que é ali o que a gente conhece como BI, da tecnologia da informação, que hoje quando a gente olha para análise de negócios já vem na cabeça que é tecnologia de informação, mas ela não deve estar limitada à tecnologia de informação. Todos na indústria devem conhecer a análise de negócio. Até porque a tecnologia da informação está em tudo praticamente. A gente está lá na fábrica, a gente falou disso lá no episódio sobre Indústria 4.0 e ERP. Então, quando a fábrica, a indústria, seja de manufatura, seja serviços para logística,
para saúde, a gente tem controles informatizados, controles automatizados, a gente tem tecnologia em tudo. Então, para que isso aconteça, a análise de negócio é importante fora da tecnologia da informação, para que você possa, quando contratar alguma coisa de tecnologia, aquilo realmente servir de solução e não atrapalhar, como é a percepção de muita gente com relação à tecnologia. A gente fala sobre isso nos episódios sobre implantação de RP, dos erros e das dicas para que você tenha sucesso, né? São 2 episódios distintos para que você tenha sucesso na implantação de sistemas. Além da tecnologia de informação, tem a perspectiva da arquitetura de negócios. A arquitetura de negócios que vai te ajudar a como definir, como estruturar o negócio para que ele funcione de forma adequada. E também na perspectiva da gestão, do gerenciamento dos processos de negócios. Então, a análise de negócio está em todas essas perspectivas. E um analista de negócio, e aí eu prefiro falar um praticante da análise de negócios, a gente tem discutido bastante isso, inclusive no IIBA, do papel, né, que analista de negócio ele não é um cargo, ele não é só um papel, ela é uma atividade, é uma prática. E aí o praticante da análise de negócio é qualquer pessoa que realize as tarefas de análise de negócio descritas aqui no guia, independente do cargo, da função na organização, e eles são responsáveis por, olha só, descobrir, sintetizar e analisar as informações de uma variedade de fontes dentro da empresa, dentro da corporação, da organização, incluindo ferramentas, processos, documentação e stakeholders. Então ele é responsável por elicitar, por levantar, por identificar essas necessidades reais dos stakeholders. E o que frequentemente envolve investigar, esclarecer os seus desejos expressos, a fim de determinar os problemas e as causas fundamentais. Aqui é um ponto que a gente vê muito pelos praticantes da análise de negócios, seja um analista de negócio propriamente dito, algum engenheiro de requisitos, uma pessoa que vai fazer um mapeamento da tua empresa para levar uma solução. Pode ser uma solução de software, pode ser uma máquina, pode ser um equipamento, pode ser uma nova fábrica, pode ser um novo escritório. E aí essa pessoa vai fazer um levantamento disso, e nesse levantamento é muito comum a gente ver tanto do lado do próprio profissional que está realizando o trabalho de análise de negócio, ali, o próprio analista de negócios, ou a pessoa que está mapeando os requisitos, pode ser um engenheiro, pode ser um vendedor consultivo, quanto da pessoa que está contratando. Existe uma expectativa de que esse consultor, esse vendedor consultivo ou esse analista já conheça tudo, já saiba tudo, já venha trazer soluções sem uma boa conversa antes. Quando na verdade, no começo, o grande papel do analista é perguntar, é saber fazer perguntas. Ou, se essas perguntas não são fáceis de responder, é saber fazer observações, é saber pensar no processo, fazer análises de fato para trazer à tona um conhecimento que muitas vezes está ali escondido. A gente vai ver um pouquinho mais disso nas técnicas. Seguindo em frente, o Babok ainda traz então, depois de quem é um analista de negócio, a estrutura do Babok. Então ele tem lá os conceitos chaves. Os conceitos chaves, a gente vai falar um pouquinho ali, né, desses conceitos, que é o modelo de controle, né, o modelo de conceitos essenciais da análise de negócio, não é controle, é conceito. Modelo de conceitos essenciais da análise de negócio, que é o BACCM, os termos-chave, o esquema de classificação de requisitos, os stakeholders e os requisitos de design. Depois a gente tem as áreas de conhecimento. Então essas áreas de conhecimento são basicamente os passos ali, todas as áreas onde a análise de negócio entra, e um projeto, por exemplo, ele pode usar
de uma ou mais áreas de conhecimento. Acho difícil um projeto que use uma única área de conhecimento, mas não vai usar todas, nem sempre vai usar todas as áreas de conhecimento, mas um projeto vai usar algumas áreas de conhecimento. Eu tenho as tarefas do Babok. Cada tarefa ela traz então um propósito, descrição, as entradas, os elementos, ferramentas técnicas, stakeholders e saídas. E aí aqui ele explica o que é propósito, o que é a descrição. Então é bem interessante essa estrutura do Babok aqui. Vale a pena muito ver isso aqui. As competências fundamentais da análise de negócios. Essa seção das competências também é muito interessante. Eu vou falar um pouquinho do que a IIBA tem de recursos para falar dessas competências. Depois eu tenho as técnicas e as perspectivas. Então vamos falar um pouquinho dos conceitos chaves. Os conceitos chaves são basicamente aí 5 conceitos. E aí, se vocês quiserem mais detalhes, episódios com detalhes desses conceitos, com detalhes de algum ponto que eu estou falando aqui bem superficialmente para caber o Babok inteiro num episódio, escreve para a gente, comenta no episódio, manda uma mensagem para a gente que a gente vai detalhar esse ponto do Babok para vocês. Assim como a gente pode detalhar qualquer ponto de outros livros aí que a gente já fez para vocês em um episódio específico dedicado às perguntas de vocês. O modelo de conceitos essenciais, ele é um framework, tá? Conceitual da análise de negócio. Tá? E aí esse modelo ele pode ser usado para descrever a profissão, para descrever o domínio da análise de negócio, para comunicar sobre a análise de negócios, para avaliar o relacionamento dos conceitos chaves, para realizar um melhor trabalho de análise de negócio. E aí ele fala em avaliação holística. Então ele ajuda a gente a fazer uma avaliação holística da análise de negócio, usando os 6 conceitos. E também avaliar impactos desses conceitos, né, durante qualquer ponto ali, durante um esforço de trabalho dentro de um projeto, por exemplo, ou de um programa. Tá? E aí quais são esses pontos, né, esses conceitos essenciais? Tá? O BACCM. Tá? É a mudança, a necessidade, a solução, o stakeholder, o valor e o contexto. Interessante que eles se complementam, a gente começa a olhar para eles e a gente fala, pô, esse aqui é importante, mas esse também é, mas esse também é, mas esse está dentro desse. Né? Então a mudança é aquilo que você vai promover através do trabalho, do resultado da análise de negócio. E como eu falei, a análise de negócio começa muito antes, no momento da elicitação, da identificação e detalhamento do problema e dos requisitos, e depois durante o desenho da solução, e aí lá no final ainda com a avaliação da solução. Né? Então a mudança é essa transformação que vai ser realizada, que vai ser gerada. Tá? Isso pode ser para uma oportunidade, ou pode ser uma melhoria ou uma solução para resolver um problema que a gente chama de necessidade. Então a necessidade é um problema ou uma oportunidade que vai ser abordada. E elas vão causar mudanças, tá? Motivando os stakeholders a agir. E a mudança também pode causar outra necessidade, ao reduzir ou aumentar o valor entregue ali por uma solução existente. E aí o que é a solução existente? O que é a solução que a gente pensa no Babok? A solução é uma forma específica de satisfazer uma ou mais necessidade em um contexto. Isso aqui é bem interessante vocês pensarem junto com os episódios do RP na prática, junto com alguns outros episódios nossos do Six Sigma, do Lean. Tudo isso está ligado. Né? Vocês vão ver que no Babok tem muitas ferramentas do Lean,
Né? Ah, mas o Babok se apropriou dessas ferramentas? Não, o Babok só está dizendo que que são ferramentas interessantes para análise de negócio. Elas foram criadas ou foram também, o Lean também se apropriou de várias ferramentas que já existiam e o Babok também traz isso aqui. E se a gente pensar no Lean, né, na análise de negócios, Lean na análise de negócios ágil, a gente tem a extensão ágil que eu posso falar dela para vocês em um outro episódio. Voltamos a falar aqui da solução. Então a solução é uma forma específica de satisfazer uma ou mais necessidades em um contexto. A gente vai falar do contexto depois. Essa solução ela satisfaz necessidades por meio de resolução de um problema enfrentado pelos stakeholders ou habilitando os stakeholders a aproveitar uma oportunidade. Então não necessariamente só um problema. E aí onde eu posso identificar essas oportunidades, problemas, lá, por exemplo, numa análise SWOT, que é uma das técnicas do Babok. Tá? Essa ideia aqui da solução satisfazer uma ou mais necessidade, e aí uma crítica que eu faço é as pessoas enxergarem, por exemplo, o ERP como uma solução, um projeto Six Sigma como uma solução, um projeto de Lean como uma solução, um projeto ou uma implantação de Kaizen como uma solução é muito pequeno. Né? Porque isso tudo são ferramentas que podem ajudar numa solução. A solução é muito mais do que isso. Tá? A solução ela depende de uma análise até para dizer quais ferramentas eu vou utilizar. Então, para eu chegar no desenho da solução, eu preciso fazer análise. E aí, o ERP pode ser uma parte da solução. Um mapeamento de processos pode ser outra parte da solução junto com o ERP. Capacitações, treinamentos, um trabalho de Kaizen, de Lean, de Six Sigma, de redução de perdas, pode ser uma parte dentro de um projeto onde o ERP também está. E aí, se eu quero satisfazer aqui as necessidades dos stakeholders, quem é o stakeholder? O stakeholder é um grupo ou indivíduo com uma relação, né, com a mudança, ou com a necessidade, ou com a solução. Então, olhando para a mudança, olhando para a necessidade, olhando para a solução, todo mundo que tem alguma ligação é stakeholder. Tá? O stakeholder quer valor. E o que é o valor? É o quanto algo vale a pena, quanto algo tem importância ou utilidade para um stakeholder. Então o stakeholder ele quer mais lucro, ele quer menos perda, ele quer melhorar a imagem da organização. O stakeholder quer menos risco ocupacional no trabalho. O stakeholder quer melhorar a presença para a comunidade. Aí a gente fala lá de indústria 5.0, onde a comunidade é um importante stakeholder. Então, o stakeholder ele vai enxergar valor e aí esse valor ele precisa ser, ele pode ser tangível, pode ser intangível. Tá? E aí a gente avalia com os stakeholders. Tem stakeholders, dá para falar só de mapeamento e de mapa de empatia e de engajamento dos stakeholders. E só isso dá um episódio aí, se vocês quiserem, a gente detalha um pouco mais falando bastante de stakeholders. E tudo isso está dentro de um contexto. Contextos são as circunstâncias. Né? Então o contexto é o conjunto de circunstâncias que influenciam, são influenciadas e proporcionam compreensão da mudança. Então ela sempre ocorre dentro de um contexto, eu sempre preciso olhar o contexto. É interessante que o Babok dá algumas dicas, mas a gente não pode se limitar a isso. Então pode incluir, mas não limitado a atitudes, comportamentos, crenças, concorrentes, cultura, demografia, metas, governos, infraestrutura, idiomas, perdas, processos, produtos, projetos, vendas, estações do ano, terminologia, tecnologia, clima e quaisquer outros elementos que atendam à definição. Então é interessante quando o Babok fala para a gente de governo. A gente vive aí mudanças no governo que impactam nas organizações.
E aí a análise de negócios pode ajudar, a análise de negócios pode minimizar aí os impactos das mudanças de governo. A gente sabe que uma ação do governo, muitas vezes de retirar, incluir um imposto, aumentar ou reduzir algum imposto, pode impactar positivamente alguns negócios e pode impactar negativamente alguns negócios. O crescimento, ou quando você vai trabalhar para uma região onde uma determinada crença é predominante, você precisa analisar e mudar o negócio. A gente tem casos aí clássicos na indústria onde uma indústria de aves, de aves congeladas, de frangos e tal congelados, foi fornecer para um país do Oriente Médio, mas a logomarca, a embalagem, ela tinha como predominante a cor vermelha. E aí, para fornecer para esse país, ela teve que mudar a embalagem, porque na crença predominante daquele país, a cor vermelha não é bem vista. Então, a crença também pode influenciar aí, fortemente no contexto. E aí, cultura, concorrentes, tá? A demografia, se naquela região eu tenho pessoas de mais pessoas com mais idade, mais pessoas com menos idade, mais homens, mais mulheres, mais crianças, menos crianças, pessoas de estatura mais alta, mais baixas, né? Eu vi uma vez num fabricante de cosméticos que tinha definido uma grade única de maquiagens para distribuir para todo o Brasil. Então ela definiu ali uma grade de maquiagens para pele mais clara, para pele mais escura, e aí ela definiu essa mesma grade para distribuir para todo o Brasil. E a gente sabe que o Brasil é um país muito grande e que tem uma diferença muito grande de demografias. E aí as lojas franqueadas começaram a ter problemas ali de falta de estoque para um determinado tom de pele e sobra de estoque para outro determinado tom de pele. Então isso é um erro clássico de achar que eu posso definir um padrão para todo mundo. Eu tenho pessoas principalmente aí sendo impactadas pelas decisões de negócio. Então o contexto é talvez uma das coisas que eu vejo receber muito menos atenção do que deveria. Tá? Depois a gente vai para os termos chaves do Babok. Ele tem uma área relacionada ali aos termos chaves. Tá? E os termos chaves são então análise de negócios, informações de análise de negócio, design ou desenho, que é útil numa solução, é uma representação útil de uma solução, a corporação, que a gente chama de empresa, organização, a própria organização, que é um pouquinho diferente do conceito de corporação. Então a organização pode ser um grupo autônomo de pessoas e não a empresa propriamente dita, apesar de nós chamarmos no dia a dia a corporação de organização. Né? O plano, o requisito, risco, esses são então os conceitos-chave. Depois eu tenho um pouquinho aqui falando do esquema de classificação dos requisitos. Aí requisitos é um assunto bem longo para falar, e a gente tem vários tipos de requisitos. Se a gente for detalhar aqui, mas tem requisitos de negócios, requisitos de stakeholders, requisitos da solução e requisitos. Isso aqui é um ponto onde se erra muito na definição de uma solução: requisitos funcionais e não funcionais. Os não funcionais podem ser requisitos de qualidade de serviço. E para quem trabalha com consultoria, por exemplo, seja consultoria de software, desenvolvimento de software, consultoria de negócios,
consultoria de gestão, consultoria de Six Sigma, de Lean, de qualquer natureza, consultorias bastante específicas, às vezes de implantação de normas, implantação de padronizações como RDCs e ISOs. Os requisitos de qualidade de serviço são requisitos não funcionais, são requisitos que muitas vezes não são pensados, não são colocados em contrato e depois geram uma celeuma, geram uma briga grande. Já vi muita briga judicial, já fui chamado para mediar crises e problemas ali relacionados a requisitos não funcionais. Porque o que é óbvio para um pode não ser óbvio para outro, para outra parte. Isso é muito importante. E os requisitos de transição. Depois a gente tem o conceito-chave de stakeholders. E aí tem uma lista grande de stakeholders, mas a gente não pode se limitar a essa lista. E o Babok traz uma definição para cada um desses stakeholders que é muito interessante. Tá? Por último, eu tenho então o último dos conceitos, o requisito e desenho, ou requisito e design. E aí tem uma explicação bem detalhada do requisito design, olhando um pouquinho aqui alguns exemplos básicos, né, de como eu posso ver requisito ou design. Então, por exemplo, requisito, esse eu gosto. Requisito é reduzir o tempo necessário para escolher e embalar um pedido de um cliente. E aí o desenho é o modelo do processo. O requisito é registrar e acessar o histórico médico de um paciente, lá na área da saúde. E design é o modelo de tela, mostrando os campos e os dados específicos, que alguns chamam aí de mockup, né? Ou protótipo. Tá? Outro exemplo é desenvolver estratégia, metas e objetivos de negócio para um novo negócio. E aí o design é um modelo de capacidade de negócio. Tá? Ainda eu posso dizer, eu quero prover informação em inglês e francês. Isso foi escrito lá no Canadá, então por isso que prover informação em inglês e francês é bem importante lá. Talvez para nós seria prover informação em inglês e português, ou português e espanhol. Né? Aí com o Mercosul. E aí, esse é o requisito, prover informação em 2 idiomas diferentes. E design é protótipo com texto exibido em português, inglês, inglês, francês, português e espanhol. Legal? E aí a gente vai para as outras áreas aqui, que são as fases, talvez, as áreas de conhecimento, né, do Babok, que a gente entende ali muitas vezes como fases de um projeto, tá? Mas são as áreas de conhecimento. Essa recebe pouca atenção muitas vezes, que é o planejamento e monitoramento da análise de negócios. O planejamento e monitoramento é justamente a necessidade ali de coordenar os esforços dos analistas, né? Então, planejar e monitorar, né, organizar, né, os esforços dos analistas de negócios. E aí a gente tem como saída as diretrizes fundamentais para as outras tarefas ao longo do guia. Então, bom, planejamento é uma coisa que a gente briga sempre, bate sempre, falha sempre. A gente falou um pouquinho lá nos episódios sobre Six Sigma, nos episódios sobre Lean. Falamos nos episódios do ano Lean sobre planejar algumas coisas. Nem sempre o planejamento a gente consegue executar conforme planejado, mas isso não tira a importância do planejamento. A gente falou um pouquinho já em alguns episódios sobre as incertezas, né, do planejamento. Então a gente planeja com base em dados ou fatos ou feeling, né, experiência, mas lá na frente algumas coisas diferentes do planejado ou do que a gente pensou pode acontecer, mas planejar é importante. Então a gente tem que planejar abordagem da análise de negócio, como vou fazer, engajamento dos stakeholders, tá? Esse é o que eu falei, dá um episódio sobre isso.
tem técnicas para isso. Planejar a governança da análise de negócio. Governança é uma coisa que muita empresa falha, a gente falha com as nossas próprias coisas. Planejar o gerenciamento de informações da análise de negócio. A gente sabe que esse é um ponto também complicado, muita informação se perde num projeto, as informações estão muito na cabeça das pessoas. Existe um nível de dificuldade grande das pessoas externarem conhecimento, externarem informações, escrever essas informações. Tá? A gente sabe que tem pessoas mais técnicas que às vezes têm dificuldade de escrever. Se a gente fizer isso num log de vídeo, por exemplo, aí o vídeo fica, para alguns o vídeo é entediante, para alguns o vídeo é difícil de buscar uma informação. Então eu já tive experiência em projetos onde a gente vai gravar tudo em vídeo, então não precisa escrever. Aí lá na frente tem 50 horas de vídeos gravados e você precisa de uma informação rápida que em texto era só buscar, mas você tem que assistir horas e horas e horas de vídeo para conseguir encontrar aquela informação que você lembra que alguém falou e está num vídeo gravado. Então, nem sempre é tão fácil e tão elementar. Não, é só gravar tudo que depois é fácil. Tem que pensar não só em como capturar e armazenar, mas depois como você vai integrar isso com outras informações e recuperar essa informação quando necessária. E aí, identificar as melhorias de desempenho da análise de negócio. Tá? Essa questão do desempenho tem vários pontos onde o Baboco fala do desempenho. Tá? E aí tem um modelo que é bem legal, onde ele fala desses conceitos essenciais que a gente falou um pouquinho, né? Dentro da mudança, dentro da necessidade, então o que acontece durante a mudança, a necessidade, né? A solução, os stakeholders, valor e contexto. Tá? Então o Baboc traz aqui o que acontece durante o planejamento e monitoramento da análise de negócio em cada um desses conceitos. Tá? Vale a pena ler, vale a pena ver lá no YouTube para quem está vendo para quem está ouvindo pelo podcast, vale a pena dar uma olhada lá. Eu estou com isso na tela e dá para vocês irem pausando e dando uma olhadinha aqui. Tá? E aí o Baboc detalha bastante o planejamento e monitoramento, detalha todas as fases então do planejamento e monitoramento, que são, né, planejar a abordagem, planejar o engajamento, planejar a governança, como eu falei, planejar o gerenciamento, identificar as melhorias. Tá? E aí tem para cada um propósito, descrição, entradas, tem um diagrama de cada um com as entradas, as ferramentas, as saídas, as tarefas, tem os elementos, então nos elementos fala mais ou menos o que eu uso, tem as medidas de avaliação, como eu vou fazer para avaliar cada uma dessas etapas aqui. Baboc ainda fala depois aqui da elicitação e colaboração. Tá? É interessante ter um tópico, um capítulo falando sobre colaboração e dentro da elicitação. Eu acho que a elicitação sem a colaboração, né? E aí para quem não tem familiaridade com o termo, a elicitação é a extração ou recebimento, mas eu acho que é muito mais a extração das informações de stakeholders ou outras fontes. Tá? É o principal caminho para a gente descobrir informações. Então aqui é onde eu falo, a pessoa, o analista de negócio, a pessoa que está fazendo análise de negócio, ela não pode partir do pressuposto que sabe tudo, muito pelo contrário, ela tem que partir do pressuposto que não sabe nada. A gente é traído muitas vezes pelo próprio conhecimento, achando que aquele conhecimento é universal. Eu já contei em alguns episódios de podcasts e outras lives que eu já participei, palestras, eu costumo contar isso. Quando eu comecei na carreira de analista de negócio, com carteira assinada como analista de negócio, e aí implantando sistemas e tal, e aí eu fui fazer fiz um trabalho grande numa indústria de papel. Vi processo de ponta a ponta, fiquei ali bastante tempo olhando aquele processo, trabalhando detalhes assim muito baixos ali dos processos dessa empresa,
desde a entrada do pedido de venda até o faturamento, passando por toda a produção, custos. Então foi um trabalho aí grande, de mais de um ano. E aí quando eu saí dali, eu falei, bati no peito e falei, ó, né, sei tudo de indústria de papel. Aí fala, mas tem um outro problema aqui numa outra indústria de papel. Eu só falei, tá, mas que tipo de papel? Não, papel reciclável também, né, tal, tranquilo. Então pode mandar aí, sei tudo. Era completamente diferente do ponto de vista de gestão, de estratégia. Eram empresas em regiões diferentes, com culturas diferentes, com máquinas muito parecidas, processos muito parecidos, mas controles diferentes, com clientes diferentes. Então, aí depois eu fui para a terceira indústria de papel e ouvi outras coisas. Depois eu vivi isso em outros segmentos da indústria, como têxtil, confecção, autopeças. Eu trabalhei anos dentro da indústria de autopeças, dentro da indústria automobilística, de sistemista, e achava que tudo ia ser muito parecido. Aí fui passando por outras indústrias de autopeça e vendo que tinha muita coisa diferente. E hoje, depois de ter passado por mais de 150 empresas, entro em algumas empresas e vejo que tem muita coisa nova. Então, a hora que eu vou fazer a licitação, eu tento me desfazer de todas as crenças, de toda aquela ideia que eu tenho, que pode inclusive estar ultrapassada. De repente, aquilo que eu vi numa empresa 10 anos atrás pode ter mudado completamente. A gente não consegue acompanhar todos os segmentos da indústria em todo o tempo. Então você fica um ano, eu já percebi isso, que a gente fica um ano, 2, 3, sem trabalhar algum determinado processo, né? Ou eu trabalho em segmentos diferentes ali, qualidade, produção, custos, alguma coisa de estratégia. E aí às vezes eu fico 2, 3 anos sem trabalhar muito forte com qualidade. Aí depois trabalhando mais com planejamento. Aí depois eu fico 2 anos trabalhando com qualidade, 1 ano sem mexer com planejamento. E quando eu volto para aquela outra área ali, eu vejo, vou dar aquela estudada e vejo que tem muita coisa diferente. Então, quando você vai mapear, quando você vai elicitar, tem que se despir de todo o conhecimento que tem ali e ouvir o que a outra parte tem a dizer, né? Isso é muito importante. E aí a colaboração entra muito nisso, tá? A colaboração é bastante importante nisso. E aí o Babok detalha como fazer a licitação e a colaboração, que é preparar, conduzir, confirmar os resultados. Isso é importante, ver se, né, a gente realmente entendeu o que foi falado, as lacunas. Tem muito discutativa aqui. E aí comunicar as informações que foram identificadas, depois gerenciar a colaboração dos stakeholders. Isso aqui a gente tem até um episódio em outra plataforma com um amigo falando sobre isso. E eu posso até trazer ele aqui para falar um pouquinho de colaboração de stakeholders, tá? Depois a gente vai para o gerenciamento de ciclo de vida, que tem muita coisa. A gente tem análise da estratégia e o tempo já está ficando curto desse episódio. A gente tem análise de requisitos e definição de design, tem a avaliação da solução. E se vocês quiserem que eu fale mais sobre esses pontos, escreve para a gente faz um episódio detalhando a análise da estratégia, detalhando esses pontos aqui. Mas eu quero falar um pouquinho das competências fundamentais. As competências fundamentais, elas estão divididas em 6 áreas dentro do Babok, tá? Então essas competências fundamentais são 6 áreas ou 6 categorias, tá? Que são, e aqui eu tenho muito de soft skill, gente, tá? Eu tenho muita coisa aqui, tem hard skills, mas tem muito de soft skill. Pensamento analítico e resolução de problema. Características comportamentais, conhecimento de negócio, habilidades de comunicação. Olha só, tem um tópico, tá? Capítulo ali, o 9.3 do Babok, né? O item 3, item 4 do Babok, tá? O item 4 do capítulo 9 é um item inteiro dedicado à comunicação.
habilidade de comunicação verbal, não verbal, escrita e escuta. Então um tópico só sobre escuta no Baboc. Isso é bem interessante, porque não tem jeito. Para fazer análise de negócio a gente tem que se comunicar muito bem. Tá? E aí tem as habilidades de interação e ferramentas e tecnologia. Aqui, ferramenta e tecnologia já é um pouquinho de hard skill. A gente tem que conhecer ferramentas. Tem que conhecer Visio, Visage, MS Project, ferramentas de mapa mental, ferramentas de SWOT. Alguma coisa dá para fazer lá no Excel. Tem coisa que não dá para fazer no Excel. Eu trabalhei com a HP ali, tive que aprender o Super Decisions. Depois o Super Decisions mudou. Já ralei muito para aprender a nova versão, não está fácil. Mas a gente tem que desenvolver e não é fácil acompanhar essas ferramentas. E para isso a gente tem que contar com pessoas, tem que contar com treinamentos, tem que contar com cursos. E aqui é um ponto interessante, se você conhece uma ferramenta, fala para nós. Se você quer conhecer alguma ferramenta, se você quer que a gente traga aqui nesse canal a explanação, a explicação do uso de algumas dessas ferramentas, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, entender e até indicar, né, cursos, treinamentos dessas ferramentas, fala para a gente traz esses assuntos aqui, tá, dessas ferramentas de tecnologia. Se quiser que a gente fale, eu tenho uma aula do MBA falando sobre as competências fundamentais, tá, do Baboc. Se vocês quiserem que eu traga um pouco dessa aula aqui para um episódio específico, fala aí que eu posso trazer para vocês. Tá? E aí o Baboc vai para as técnicas. Eu não vou falar sobre as técnicas aqui propriamente ditas. Eu vou citar, são 50 técnicas. Se eu começar a citar as técnicas ou recitar as técnicas aqui, vocês vão dormir. Mas tem algumas técnicas que a gente usa muito na indústria, muitas vocês conhecem. Eu não conheço todas as técnicas a fundo. Quando a gente faz o grupo de estudo do Guia Baboc, a gente passa por todas as técnicas. Em alguns encontros, os alunos trazem cases utilizando as técnicas. Então, no grupo de estudos, eu aprendi um pouco sobre algumas técnicas que eu nunca tinha visto uma aplicação. Eu também trouxe algumas para o pessoal. Então, é muito legal essa interação. E eu posso trazer para vocês alguns episódios aqui no YouTube. A gente pode de repente fazer episódios mais curtos para o YouTube e disponibilizar também no Spotify, falando das técnicas. Bílio, eu quero entender um pouquinho. E a gente tem técnicas aqui de business cases, né, ou estudos de casos ali, né, ou casos de negócios, sobre Canvas, tem brainstorming, tem benchmarking, tem falando sobre modelagem de conceitos, modelagem de dados, mineração de dados. Tem muita coisa legal. Para quem está ouvindo no Spotify, dá uma olhada lá. Eu estou passando aqui na tela no YouTube a parte aqui, né, do guia onde tem as técnicas. A gente pode fazer uma trilha de repente no YouTube com vídeos de todas as técnicas. Se vocês quiserem, a gente pode fazer. E tem algumas coisas mais conhecidas, como SWOT, tá? Como observação, como mapa mental, como lições aprendidas. Lições aprendidas dá um episódio só sobre isso, tá? Tem algumas que são mais complexas, por exemplo, priorização. Priorização tem várias ferramentas de priorização. Eu tenho uma aula do MBA só sobre priorizações. Tá? É uma aula sobre decisões, critérios de decisões em projetos e processos. E dentro dessas aulas de critérios de decisões, a gente tem uma parte, o mais forte nas decisões são priorizações. Tá? Então tem muita coisa legal sobre as técnicas. E lá no final, o Baboc traz aí as perspectivas. Tá? Então as perspectivas da análise de negócios, que eu já comentei lá no começo. A gente tem as perspectivas ágil, inteligência de negócios, que é o BI, Business Intelligence, a tecnologia de informação, arquitetura de negócios,
gerenciamento de negócios, de processos de negócios. Tá? E aí, como eu comentei, a gente pode ter um projeto de melhoria, a gente pode ter análise de negócio dentro de uma única perspectiva ou dentro de várias perspectivas. A perspectiva ágil ela é bastante ampla e a gente tem a extensão ágil do Guia Babock, que é um outro BOK disponibilizado pelo IIBA, e a gente pode falar, como eu comentei um pouquinho sobre ele aqui. Tá? E aí, o Babock traz um pouquinho de cada perspectiva. Então, perspectiva ágil se destaca ali as características únicas da análise de negócio quando praticado nos ambientes ágeis. Tá? E aí a análise de negócio ágil ela garante ali as informações para a equipe ágil no nível certo de detalhe, no momento certo. Tá? Então a gente tem um ponto de equilíbrio ali quando a gente fala de análise de negócio no contexto ágil. Tá? Dentro de cada perspectiva a gente tem então, né, alguns pontos importantes, que é falando do escopo da mudança, o escopo da análise de negócios nessa perspectiva, as abordagens e técnicas, isso é muito importante. Então, quais técnicas eu vou usar aqui na perspectiva ágil? Quais técnicas eu vou usar na perspectiva do BI? Tá? Quais técnicas eu vou usar em cada uma delas? Tá? E aí eu tenho ainda bem estruturado isso para cada um deles. Eu tenho os impactos, né, as áreas de conhecimento que eu tenho que utilizar também. E mais importante ainda, tá, ou de igual importância, eu tenho para cada uma dessas perspectivas aqui, ó, as competências fundamentais. Então, eu vou trabalhar análise de negócio no ambiente ágil. Quais as competências fundamentais eu preciso desenvolver primeiro para trabalhar dentro da perspectiva ágil? Eu preciso desenvolver comunicação e colaboração, paciência e tolerância, que é a capacidade de manter o autocontrole sob pressão e manter a mente aberta ao interagir com os outros. Olha o nível que o Babock vai, né, de detalhe de algumas coisas que a gente precisa na indústria. Vocês esperavam a gente falar aqui no podcast Industrialização, falando sobre livros, falando sobre um BOK, que você tem que ter paciência e tolerância para discutir, manter a mente aberta. Eu li essa semana ainda um post do Ricardo Amorim, onde ele colocou ali que inteligência, né, de um ponto de vista ali, pessoas inteligentes são aquelas capazes de discutir com pessoas que têm outro ponto de vista, pessoas que têm um ponto de vista contrário, né, e compreender, isso não virar briga. E na indústria acontece muito isso. Tá? Acontece muito, a gente precisa, você vai discutir, por exemplo, num ambiente de análise, se você vai priorizar caixa, né? E aí você vai ter que assumir alguns riscos, e se você vai mitigar mais riscos, mas para isso você vai ter que usar caixa, né? Você vai ter menos caixa, tá? Porque você tem que ter mais produto em estoque, mais estoque de segurança, por exemplo, ou mais recursos, mais pessoas, tá, disponíveis para uma atividade, para correr menos risco. Então eu tenho uma linha de produção, eu vou ter exatamente só as pessoas dessa linha e eu vou correr o risco de alguma pessoa faltar, ter algum problema de saúde, eu perder ritmo, ou eu vou ter pessoas de reserva. Tá? Então eu estou priorizando caixa ou estou priorizando ritmo, segurança. E aí eu tenho pessoas dentro da organização com ideias distintas. Se eu pegar o controller, ele vai olhar só para o caixa de repente. Se eu pegar o cara da produção, ele vai pegar somente ele vai priorizar segurança, porque ele não quer ter ruptura, porque de repente a meta do controller é lucro, a meta do cara da produção é OIE, né? É eficiência. E aí? Mas agora eu preciso ter uma visão holística. Quer dizer, qual o nível de risco de uma pessoa ficar doente? Qual que é o nível de risco
de eu ter uma perda de ritmo? Quanto custa esse risco? Qual o risco de perda financeira? Aí o controller já começa a olhar com outra perspectiva. Então tem que ter paciência e tolerância para discutir, muitas vezes. Flexibilidade e adaptabilidade é outra competência fundamental para trabalhar no ambiente ágil, né? Capacidade de lidar com mudança. Isso acho que para tudo hoje em dia, né? Muda tudo o tempo todo. Habilidade de reconhecer o valor do negócio. E melhoria contínua, que a gente fala, acho que quase em todos os episódios aqui do Industrialização a gente fala alguma coisa de melhoria contínua. Tá? Então, mostrando um pouquinho dessa estrutura aqui do Babok para vocês. E depois ainda tenho o glossário. Tá? Lá no site do iiba.org.br você consegue baixar, não o Babok completo, mas você consegue baixar o padrão essencial da análise de negócio. Tá? Ele é uma espécie de resumo do Babok de 50 páginas. Ele não tem todas as partes, mas já é uma parte legal para você começar a ler o Babok, quem se interessou. Tá? Eu vou encerrar por aqui. Parei de exibir o Babok. Vou encerrar por aqui esse episódio falando alguns pontos que eu acho importante para quem se interessou pelo Babok e quer seguir. Tá? Lá no site iiba.org.br você tem esse resumo, então, que é o padrão essencial da análise de negócios, tá? Em português. E você tem o glossário do Babok também em português, para ir já se acostumando com alguns termos. Tem um site que é o iiba.org, que é do IIBA Internacional. Esse site ele tem uma área enorme, mas é pago, é para associados. O membership ou a associação do IIBA, ela tem um custo, se eu não estou enganado agora, $90 por ano, mas com essa associação, se tornando associado, você tem acesso ao Babok digital, esse que eu mostrei para vocês. O Babok cópia física tem que ser adquirido, mas assinando, se tornando membro do IIBA, você já tem o acesso ao Babok em português, em inglês, e tem vários outros box. Você tem a extensão ágil do Babok, você tem box ali também o POA, que é o Product Owner, né, análises para quem é PO. Você tem sobre um guia de cibersegurança, tá? Você tem um guia de análise de dados, tá? Então tem muita coisa. Você tem quando eu falei ali das competências fundamentais, você tem um guia para autodesenvolvimento, onde você faz um diagnóstico e aí um autodiagnóstico, e aí você pode estabelecer uma trilha de aprendizado. Então lá tem muita coisa. Se vocês quiserem, eu posso fazer um episódio mostrando um pouco lá do site do IIBA e o que você tem lá para ter uma ideia. Bom, pessoal, muito obrigado quem ficou com a gente até aqui. Esse episódio já está passando de 1 hora, um pouquinho. Eu agradeço demais quem comentou. Algumas pessoas já tinham comentado comigo, o que é esse Babok que você já falou, fala um pouco mais dele. Então aqui está o episódio falando então não de um livro, mas do guia do corpo de conhecimento para análise de negócio. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Industrialização com livros para amantes da indústria. Valeu aí, pessoal!